Olá, meu nome é Rubens Coelho e eu sou hipnoterapeuta Omni, especializado em pacientes diagnosticados com câncer. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre vícios. O que leva as pessoas a ficarem reféns de seus vícios? Quais são os principais tipos de vícios? E por que eles acontecem? Como é que isso pode mover tanto as pessoas e deixarem pessoas que são advogados, empresários, pessoas extremamente capacitadas, extremamente bem informadas, educadas, pessoas íntegras que ficam absolutamente à mercê de um vício como cigarro. Mas não é só isso. E quando a gente fala em compulsões alimentares, o vício pela comida, por que as pessoas passam do limite da alimentação e chegam a um ponto onde elas ficam refém da próxima refeição, ou num tipo de comida específica na qual ela é viciada? Então tem gente que é viciada em chocolate, em doce, sorvete, pizza, enfim, não importa. O que importa é que o limite da alimentação é extrapolado e a compulsão por aquele alimento começa a ocorrer. Isso sem falar em vícios mais graves, que levam a uma degradação muito maior, como o alcoolismo e a drogadição. Hoje vamos tratar sobre todas essas questões e vamos falar sobre como uma pessoa se torna refém de um vício. Não é de hoje que a medicina, a psicologia, a nutrição, várias áreas da saúde se importam profundamente com os comportamentos viciosos. Eu chamo de comportamentos autodestrutivos. Todos os esforços de todas essas áreas da saúde culminam num profundo conhecimento sobre tudo o que acontece fisicamente no corpo de quem se submete a todos esses tipos de vício, cada um na sua área. Mas o que vamos falar aqui hoje é o que acontece na mente da pessoa, que faz com que ela seja levada para esses vícios. E o que é preciso ser feito para reverter esse tipo de comportamento autodestrutivo. Porque, de fato, existem desdobramentos físicos, mas quem comanda a parte física no nosso corpo é a nossa mente. E entender como funciona a nossa mente no desenvolvimento desses vícios desmistifica esses comportamentos, de certa forma até justifica por que eles acontecem e também abre um precedente incrível para novas formas de tratamento desses desdobramentos físicos, mas não interferindo na questão física diretamente ou exclusivamente, mas buscando a causa raiz de quando tudo isso começou. Eu vou contar um caso clássico que nós hipnoterapeutas costumamos falar bastante sobre ele, porque ele elucida muito desse tipo de comportamento. Imagine você uma mulher que, quando era criança, foi abusada pelo padrasto. Anos mais tarde, chegou na adolescência e ela foi vítima de bullying com os colegas na escola, pessoas que apostaram quem conseguiria ficar com ela, coisas nesse sentido, e ela começa a desenvolver uma história e de experiências negativas relacionadas ao contato com os homens. Mas a vida foi passando, outros eventos foram acontecendo e ela precisava continuar. E num dado momento ela encontra o que ela chama de o grande amor da vida dela. Aquela pessoa que se encaixa perfeitamente em tudo que a pessoa sempre sonhou, que respeita, que trata bem, que se dedica ao relacionamento. E eles ficam noivos e se casam. No momento da lua de mel, estavam eles lá numa roda gigante, conversando, e ele começa a abrir o seu coração para sua esposa. Ele vira para ela e diz o quanto ele era um homem ruim, uma pessoa ruim antes de conhecê-la. O quanto ele fazia brincadeiras desagradáveis, era imaturo, fazia coisas sem sentido, que acabavam humilhando várias mulheres. E que ao encontrá-la, ele se encantou de tal forma que ele entendeu o quanto ele fazia coisas erradas e o quanto ele se modificou como pessoa até para honrar ter conhecido uma pessoa tão legal que completava ele em tantos pontos. E finalizou dando um grande beijo, um grande abraço, uma cena muito emocionante, mas que a partir daquele momento algo aconteceu na mente daquela mulher. Olha que interessante, aquilo que deveria ser uma declaração de amor,
uma modificação de uma pessoa que era ruim, fazia coisas ruins, e se transformou no grande amor da vida dela por ter entendido o quanto ela era importante. Então aquilo deveria ser algo extremamente positivo. Mas costumamos dizer que para a mente subconsciente, que é quem domina todos os comportamentos, o que vale é o sentido emocional que a mente acaba dando. Não importa o que você pensa, como você pensa, mas importa é o sentido emocional que você dá para todas as experiências que você tem. E isso, às vezes, não tem muito a ver com a realidade dos fatos, mas sim com a realidade emocional daquele que está vivenciando esses fatos. Então, ao ouvir tudo aquilo, o que é a mente daquela menina que foi abusada, que sofreu bullying na adolescência, e nesse momento, ao encontrar o homem da vida dela, ela ouve que ele era igualzinho aos outros antes de conhecê-la, e que ele só se modificou porque ela era ela. A mente dela, por todas as experiências negativas, ignorou o final da história, onde ela era vangloriada, onde ela era elogiada e glorificada, e se apegou em que, mesmo aquele que era o homem da vida dela, perfeito, o homem perfeito para ela, tinha os mesmos comportamentos que os outros homens. E a mente subconsciente, ela tem poder sobre a mente consciente, os comportamentos que depois a mente tem que explicar, porque eles vêm das emoções e não da razão. A razão é só para dar razão aos comportamentos que são de base emocional. E também tem poder sobre a mente inconsciente, que controla o nosso corpo. Daí é que vem as doenças que se somatizam no corpo, as doenças que são de causa emocional, que vão para o corpo por conta de programações. E nesse caso, qual é a arma que o subconsciente teve para mantê-la segura dos homens? A mente subconsciente dela, nesse momento, decidiu que ela tinha que ser abominável para os homens. E começou a produzir hormônios e começou a ter uma série de compulsões alimentares a partir daquele momento. E em poucos meses ela estava tão obesa que nenhum homem se interessaria mais por ela. E a mente subconsciente estava satisfeita com o resultado que ela produziu. Porque se os homens são ameaças tão grandes na mente daquela mulher com aquelas experiências, diante daquele último evento, que seria um evento que foi o gatilho para o início do transtorno, ou dos problemas com os transtornos de obesidade dela, ela estava protegida dos homens. Porque os homens iam olhar aquela mulher com aquele peso, com aquele tamanho, e jamais desejariam mais aquela mulher. Então, a partir desse momento, ela estava completamente protegida e a mente subconsciente tinha cumprido com a sua função de proteger aquela pessoa. Conscientemente, ela lutava contra a obesidade de forma incessante, fazia dietas, ia endocrinologista, fazia academia, tudo que ela podia fazer para chegar no corpo que ela queria chegar. Entretanto, nada adiantava, porque não havia resposta fisiológica aos estímulos que ela dava, porque estavam todas bloqueadas por uma emoção que gerou um comportamento de não permitir que essa mulher voltasse a ser desejada por homens, porque ela precisava se proteger dos homens. Agora, todos os homens fariam aquilo com ela? O universo é abundante, será que todos os homens são assim? A resposta é não. A resposta é que cada pessoa cria a sua realidade a partir das suas experiências e generaliza tudo para poder caber na lógica emocional proveniente das experiências que essas pessoas tiveram na vida. E se você for justo com você mesmo e começar a pensar o quão você é honesta com cada ideia que você defende, qual é a real experiência e em profundidade dessas experiências para definir que você detesta tal coisa, gosta de tal coisa, que as pessoas X, Y, Z ou do tipo X, Y, Z são pessoas boas, as ideias que você defende, qual é o nível de profundidade, de conhecimento real sobre o assunto que você tem para ter tanta convicção nas coisas que você defende. De fato, cada pensamento positivo de gostar
das coisas, elas estão baseadas em experiências positivas. Assim como cada sentimento negativo de repulsão, de rejeição, está baseado em experiências negativas. E quando você tem determinadas experiências do mesmo tipo de emoção negativas, você acaba desenvolvendo um comportamento de aversão ou de alguma resposta emocional que pode gerar para compensar um vício ou até mesmo somatizar em uma doença no corpo, como foi o caso dela, que gerou uma série de transtornos alimentares. Essa mulher pode ir quantas vezes ela quiser no nutricionista, ela pode ir quantas vezes ela quiser no endocrinologista, na academia, nada vai funcionar. Por quê? Porque quem comanda tudo isso, quem comanda a fisiologia do corpo dela, quem comanda a forma como o corpo dela reage aos estímulos anti-obesidade é a mente dela. E a mente dela está convicta de que o que ela precisa fazer é proteger essa mulher de todos os homens. E a forma como ela encontrou é se tornando uma pessoa fisicamente abominável. Entendido isso, ela foi tratada com hipnoterapia, ressignificou todos esses momentos e conseguiu transformar todos os estímulos por reprogramação mental que eram negativos em estímulos positivos, voltando rapidamente ao corpo que ela tinha, perdoando todas aquelas pessoas emocionalmente através da regressão e limpando toda aquela memória emocional negativa e trazendo sugestões positivas para que ela tenha um bom resultado com os medicamentos que o endocrinologista dá, para que ela tenha uma boa alimentação que a nutricionista receita e para que os exercícios que ela faz na academia possam surtir o efeito fisiológico necessário. Nesse sentido, o retorno a essas emoções e a ressignificação de todas elas, isso é, enfrentar novamente tudo aquilo que aquela pessoa passou em nível mental através da hipnose clínica, faz com que essa pessoa ressignifique tudo isso. E quando ela ressignifica tudo isso, ela consegue buscar um novo paradigma mental, emocional, para que ela possa viver de forma muito melhor com o que ela quer hoje, não com o que a mente entendeu ao longo do tempo com essas emoções e experiências negativas. Esse é o poder da hipnose clínica. E esse é o poder mental de cada um, porque o hipnoterapeuta, ele é apenas uma pessoa que conhece os meandros disso, que conhece a técnica necessária para chegar nos pontos necessários para essa transformação e com isso fazer com que a pessoa possa enfrentar novamente essas questões, ressignificar e com isso chegar numa nova forma de encarar as coisas. E quando você tem uma nova forma de encarar as coisas, de modo emocional, subconsciente, você consegue remontar numa realidade que lhe é mais favorável. E isso faz toda a diferença, você sair de um paradigma que te leva para o buraco e ir para um paradigma que te alavanca de acordo com o seu querer. O que eu quero ser? Como eu quero ser? Basta ressignificar as emoções vinculadas ao que você é, que você não gosta hoje, para transformar para uma versão de si mesmo que você gosta e que você quer. Isso faz com que você tenha o resultado que você precisa ter para ser a pessoa que você quer ser. Entender que todo vício, toda compulsão, todo comportamento autodestrutivo é uma compensação de emoções negativas que ao longo do tempo geraram um ciclo comportamental que não lhe é favorável. Por exemplo, o vício do cigarro. Algumas pessoas na adolescência tiveram problemas de se encontrar, de se encaixar socialmente na escola ou em algum grupinho da rua e naquele momento é apresentado algo, talvez até para quase uma criança, um adolescente. Eu tenho casos de pessoas com 12 anos de idade que foram apresentadas ao cigarro, às vezes até dentro da própria família, e que elas, por alguma razão, escolheram o cigarro ou como forma de rebeldia para se livrar de alguma pressão familiar, social, ou como uma forma de inclusão naquela turminha mais descolada da escola, da rua, ou tudo isso junto,
às vezes viu uma pessoa que era uma referência muito grande para ela, o pai, um avô, um tio, que ela admirava muito, sempre com um cigarro na mão, e isso traz uma memória emocional positiva em relação aos eventos, às pessoas que estavam envolvidas quando o cigarro estava lá. E aquela presença daquele objeto, daqueles gestos de acender o fogo, que já é algo enigmático, emblemático, e coloca e solta fumaça, que é algo também que mexe com a imaginação, isso é, ativa a mente subconsciente e começa a gravar aquela experiência positiva daquele momento que estava sendo vivido, relacionada ao ato de fumar. E aí quando aquela criança que viveu tudo isso chega na adolescência e vê a galera mais descolada da turma pulando o muro da escola, indo lá acender o cigarro, e naquele ato de libertação, de rebeldia, eu fugi da escola e acendi o cigarro com a turminha legal, todo mundo rindo e se achando o máximo, aquilo ancora um sentimento de liberdade, um sentimento de relaxamento, de ser mais, de se sentir mais, e atrela isso ao ato de fumar. Muitas mulheres começam a fumar quando começam a namorar com um fumante. E aquele hábito daquela pessoa que ela ama, vinculada àquele sentimento de êxtase emocional, que é outro fator que ativa a memória subconsciente, a mente subconsciente, faz com que também aquele ato de fumar do namorado, pela qual ela é apaixonada, se misture com a satisfação de estar com a pessoa amada. E aí a pessoa, em pouco tempo, começa a fumar também e desenvolve o vício. Depois o relacionamento acaba e o vício continua. Por que o vício continua? Porque ele é um gatilho, ele se torna um gatilho emocional para as emoções vividas quando o cigarro apareceu na vida da pessoa. Então, seja por referência familiar, seja por uma inclusão social na época da escola, seja por conta de um namoro muito apaixonado, onde a pessoa fumava e transmitiu esse hábito a partir das experiências emocionais vividas em conjunto com o vício do namorado. Isso pode acontecer também com a namorada. E a pessoa vai embora e o vício fica. Como que uma pessoa, muitas vezes totalmente esclarecida, educada, super bem informada e informada, sabendo de todos os malefícios que o cigarro traz para a saúde, pode escolher continuar fumando e destruindo a sua saúde, talvez provocando um câncer no futuro, dependendo da quantidade diária de cigarro e do tempo em que ela permanece no vício, associado à sua condição física, talvez até uma propensão genética ao desenvolvimento do câncer. Enfim, são vários fatores, o câncer é uma doença multifatorial, que vão propiciar o desenvolvimento da doença. E mesmo consciente disso tudo, mais do que provado por 1000 estudos que existem por aí, super divulgado na mídia, divulgado na própria embalagem da caixinha do cigarro, e a pessoa segue fumando 1, 2 maços por dia. Gente, o maço de cigarro vem 20 cigarros. E a pessoa continua fumando todos os dias, pelo menos um maço de cigarro muitas vezes. Ao longo do tempo, um efeito devastador acontece no organismo desse indivíduo. Por quê? Porque são lesões e agressões de mais de 70 tipos de venenos e substâncias cancerígenas, a gente chama de substâncias carcinogênicas, isso é, são capazes de gerar um câncer, de forma frequente e bombardeando a saúde da pessoa todos os dias. Mas cada cigarro daquele, para aquela pessoa, não representa nada disso no nível mental, mesmo o corpo estando à mercê de tudo isso. O que ela representa são pequenas gotas daquele sentimento que ficou perdido, positivo, vinculado às vivências positivas que foram associadas ao consumo do cigarro. E essa é uma situação muito complicada, porque mesmo você utilizando todos os artefatos físicos para combater o vício, como adesivos de nicotina, cigarro eletrônico,
pílulas, várias coisas que as pessoas fazem, e os relatos que eu tenho no meu consultório são: nada funciona, ou funciona muito pouco por um tempo e logo a vontade absurda de fumar volta e eu não consigo parar de fumar. E esses relatos são super impactantes, da forma como a pessoa fica refém, esse é o nome, refém de um objeto de 10 centímetros, que faz com que ela atravesse quadras e quadras no meio da chuva, no meio da noite, para comprar o maço que ela esqueceu, porque ela precisa daquilo, senão ela simplesmente não dorme. Temos relatos das mais diversas naturezas. Eu criei um grupo no ano passado que eu ajudava pessoas a parar de fumar com uma hipnose coletiva online. E esse grupo chegou a ter 200 pessoas cadastradas. Eu cheguei a fazer uma sessão coletiva com quase 40 pessoas. E os resultados foram incríveis. Pessoas que já tinham tentado de tudo, que fumavam há mais de 20 anos. Tudo isso está pautado numa pesquisa que mostra os resultados de uma única sessão de hipnose coletiva online, e como essas pessoas que depois dessa sessão responderam a pesquisa se libertaram, porque se libertaram das emoções vinculadas ao cigarro. E não porque elas tomaram pílulas ou colaram adesivo de nicotina, entregaram para o corpo a dose de nicotina que ela precisa para não precisar da nicotina vinculada ao cigarro. Enfim, nada disso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com esse tipo de situação. Esses artifícios que são usados a nível de nicotina, até açúcar tem no cigarro, para ajudar com outro vício basal, que às vezes é lá da infância, para que esse vício se torne cada vez mais prazeroso, mesmo que em nível subliminar, e possa manter cada vez mais a pessoa consumindo o produto. Agora, o que realmente prende ela, dado o nível devastador na saúde das pessoas, é absolutamente a experiência emocional ligada ao uso e ao consumo do cigarro. É isso que prende a pessoa no vício, não é nada além disso. Tudo que é dito são análises físicas sobre o que acontece no corpo, mas não é essa a origem do problema. O que faz a pessoa ficar viciada são a sequência de situações vinculadas ao consumo do cigarro que trazem satisfação para a pessoa e associa a pessoa a experiências positivas. E isso acontece em sequência até que se feche uma trilha neural que coloque o cigarro como algo positivo, que está associado a experiências positivas extremamente prazerosas. E aí, nesse momento, a pessoa começa a ficar viciada, e mesmo quando questionada por pessoas importantes, como filhos, parentes, cônjuges, médicos, elas ainda assim, mesmo que entendam conscientemente que o cigarro não está fazendo bem, não tem mais o efeito psicológico que tinha antes, não tem mais o prazer que tinha antes, só causa exclusão social, se afasta da família para fumar, se afasta do trabalho para fumar, se afasta das pessoas queridas para fumar, amigos, se isola numa boate para ir para a área dos fumantes para poder fumar. Então, ela não traz mais os benefícios, mas psicologicamente a mente já está programada para aquilo trazer um efeito psicológico muito positivo. Então a pessoa alega, antes de desejar parar de fumar contundentemente, consistentemente, a pessoa alega que não é tudo isso, aí começa a dar justificativas que vêm da mente consciente, que são as justificativas que tentam justificar o injustificável. Elas dizem: é porque me relaxa, é o meu momentinho íntimo, fulaninho fumou até os 70 anos de idade e morreu de outra coisa, não foi, o cigarro nunca levou essa pessoa. E aí começa a dar justificativas pífias que não tem fundamento para justificar esse tipo de atitude, que a torna antissocial, que a torna uma pessoa que, se antes era bem vista
e vista como uma pessoa descolada, uma pessoa, enfim, diferenciada, hoje é vista como um coitado, ainda fuma, ainda está refém disso, não passou dessa etapa. É uma pessoa que os filhos criticam, porque os filhos querem ver o bem, aprendem isso na escola, não tem mais as experiências que tinham as pessoas nessa geração, os fumantes aí de 30, 40 anos de idade ou mais, e mesmo o filho pedindo pela saúde, para ter os pais por mais tempo, que é algo que também emocionalmente é muito forte, ela continua refém de algo que já está lá, que é bem mais profundo. São experiências pessoais muito mais profundas, por mais que haja um apelo emocional contrário, só causa mais sofrimento na pessoa que está viciada. E não adianta, enquanto ela não remover as emoções vinculadas e dissociar o ato de fumar daquelas emoções positivas ao longo de uma vida que às vezes foi muito sofrida, e isso se torna até a memória de um alento. Por isso que o cigarro também muitas vezes é visto como o meu momento de desligar de tudo e ter o meu alento, isso é, reconectar com as emoções boas de uma época que tudo era bom. Então, quanto mais sofrida a vida da pessoa, se ela é viciada, mais esse cigarro se torna a tábua de salvação, a gotinha de felicidade no meio de um dia caótico. E é disso que é forjado o vício. Essa é a receita para os comportamentos autodestrutivos, que todos têm uma história muito semelhante. E a técnica para remover e dissociar essas memórias é a hipnose clínica. A regressão, a causa raiz desses problemas, e depois visitar os momentos mais importantes vinculados a esse vício, para que eles se possa desfazer esses laços e deixar as emoções positivas como emoções positivas do momento e desvincular do uso do cigarro. E aí vem as sugestões positivas para a saúde, onde se programa a mente para que não se coloque nada que seja negativo para dentro do corpo, e melhorando hábitos, melhorando comportamentos e fazendo com que a pessoa realmente se livre desse vício com uma ou duas sessões, no máximo 3 sessões de hipnose clínica, e esse vício está completamente resolvido, dependendo dos entrelaçamentos psicológicos que existem, emocionais que existem ao longo da vida da pessoa. Porque às vezes o cigarro ele entra como uma compensação de um sentimento muito ruim, que precisa ser trabalhado bem a fundo. Mas no meu consultório, as pessoas que eu atendi e também os grupos que eu coordeno, uma sessão é o suficiente para resolver o problema. No máximo 2. Eu nunca cheguei a fazer a 3ª sessão. Mesmo o protocolo indicando de 1 a 3 sessões, eu nunca cheguei nesse ponto. Por quê? Porque é algo tão importante para a mente da pessoa, para a vida da pessoa, e que muda completamente a saúde, que muda completamente o humor, que muda completamente a perspectiva de vida e de não contrair doenças. É tão bem recebido pela família quando a pessoa se livra do vício, que isso é tratado de forma muito tranquila. A pessoa revisita tudo isso de forma muito assertiva e acaba resolvendo de forma muito rápida. Se torna quase inacreditável. Algo que já às vezes vem sendo combatido há mais de 10 anos, 20 anos fumando, 10 anos tentando parar de fumar, tentando de tudo. Os casos que chegam para mim chegam nesse nível, a maioria, e de repente, em uma única tarde, as pessoas simplesmente, numa única sessão, se livravam desse vício. Isto é, o poder da mente está na mente de cada um. O que as pessoas precisam entender é como a sua própria mente funciona e como as pessoas podem transformar as programações negativas que tem lá dentro. E hoje eu dedico a minha vida a isso, a trabalhar com a hipnose clínica para transformar a vida das pessoas para uma vida que seja mais favorável, para uma programação mental que lhe traga bons hábitos, que lhe tragam melhores resultados e que façam das pessoas felizes, prontas para compartilhar o que elas têm de melhor com o mundo e realmente florescer na vida, ao invés de ficar refém de vícios, refém de doenças, refém de emoções negativas que as
trazem cada vez mais para o buraco e não permitem que elas sejam sua melhor versão, não permitem que elas realmente aconteçam na vida e gozem dos melhores resultados que a vida pode oferecer, tendo uma vida realmente feliz, não importa a situação que estejam na atualidade, mas que elas tenham uma vida verdadeiramente feliz. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que ficaram até esse ponto comigo. Aqueles que quiserem saber mais, que quiserem fazer perguntas, podem deixar aí nos comentários que nós vamos responder a todos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!